Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo. Eu fiz uma planilhinha e acho que vai servir para a gente fazer uns cálculos aqui para ter uma noção de como são os descontos na prática. E espero que ajude vocês e vou apresentar para vocês aqui algumas situações, tá certo? Vamos nessa, mão na massa. Bom, a planilha é essa, eu vou deixar ela disponível para que vocês possam baixar e fazer um cálculo para ter uma ideia, então, real de como funciona. Veja que essa planilha está dividida dessa maneira, ó, essas partes aqui, faixa 1, que eu coloquei faixa 1, faixa 2, faixa 3, e cada uma delas vai fazer o cálculo dentro de um determinado intervalo de salário. Veja, aqui eu estou obedecendo primeiramente a tabela da Previdência, que nesse caso aqui se trata de cargo efetivo. Portanto, aqui essa tabela ela tem essa escala aqui de 11% até 16% e não tem um teto estabelecido. O que seria o teto? Aquele valor limite que pode ser descontado. Já o imposto de renda, ele segue o mesmo, tanto para a categoria efetivo como para a categoria O também. A fonte está aqui, ó, da Fazenda, para essa tabela do SPPrev, e da Receita Federal também está aqui a fonte de onde foi retirada essa tabela. Já no caso de categoria O, no caso de contratado, a tabela de previdência ela está vinculada ao INSS e tem o teto estipulado a 14%. Já a tabela de imposto de renda, ela é a mesma. A base aqui é o site do INSS, a fonte onde foi retirada essa tabela, tá legal? Bom, quais são as simulações possíveis de fazer? Essa tabela ela está bloqueada, então você só vai poder alterar os campos aqui, ó, salário D, né, dentro de cada faixa, e também a ajuda de transporte. Então eu peguei aqui uma situação para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor, a primeira faixa de desconto da Previdência, ela é de 1.212. Isso aqui vale tanto para um caso como para o outro. O desconto aqui, se for efetivo numa carga reduzida, né, ele não vai ter desconto de imposto de renda e o valor de salário líquido dele seria esse. Se fosse faixa 2, os valores têm que ser digitados entre 1.212,01 até 3.473,74. Você fala assim, mas o piso é de 3.845. Tudo bem, só que a pessoa não precisa ter a carga completa, então ela pode ter menos aulas do que as 40 aulas estipuladas para o piso nacional. E aqui, então, você tem que digitar um valor que esteja entre esses dois. Não dá para digitar outro. Se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, 3.500, vai aparecer essa mensagem para você, ó. Digite o valor de 1.212. Então, os valores aqui vão estar errados. Então, você tem que obedecer aqui esse limite. Então, vou colocar aqui o valor onde aparece OK, significa que está tudo bem. Aqui a mesma coisa, tem que estar entre essa faixa. E aqui também, no caso, teria que ser acima de 7.087, que é o valor onde chega aos 16%. Na categoria O é a mesma coisa. É só seguir aqui o trâmite. Se você tentar digitar qualquer outro valor, você vai digitar, vai aparecer que está bloqueado. Vamos fazer aqui um teste. Então aqui eu tenho um lerite de um professor iniciante, que é categoria O, ou seja, ele é contratado, e aqui são os valores que compõem o salário dele. Como que eu faço aqui então? Então eu vou aqui abrir a calculadora, né, e vou digitar aqui os valores para compor. Veja que ele tem aqui o piso de salário docente de 1.002,12. Aí você fala, mas Edivaldo, o piso não é 3.845? Não. O Estado de São Paulo, ele age do jeito que ele bem entende e o piso dele ele vai compondo com essas leis absurdas que não fazem parte, não agregam então ao piso que ele ganha. Então olha lá, carga de quinta e oitava série, então mais 924,13. E a carga do ensino médio, 1.919,36. Então aqui, eu devo ter errado algum valor. Deixa eu fazer de novo. Então é 1.012 mais 924,13 mais 1.919,36. Então olha lá, 3.845,61, que é o piso nacional. Aqui eu vou acrescentar o GTCN, que é 19,22. Então, mais 19,22. Por que eu não vou colocar aqui o auxílio transporte? Porque o auxílio transporte, ele só entra no cálculo do imposto de renda, ele não entra no cálculo da previdência. Então, esse aqui é o valor do salário deste professor. Eu vou copiar aqui para a gente poder trabalhar ali então. Olha só, aqui, 3.843 ele vai estar nessa faixa aqui de categoria O. Olha só,
Então eu vou digitar esse valor aí e vou dar um Enter. Veja que o valor do salário dele é composto dessa maneira. Então, se você vier aqui conferir o limite dele, você vai ver, ó, 377,25 de INSS, 171,52. Veja aqui, ó, 377,26, 171,53. Deu uma diferença de 1 centavo. O professor categoria O, ele não vai ter, assim, esqueci de falar, aqui eu digitei também 21,26, que é o valor do auxílio transporte. O professor categoria O, ele não tem IANSP, né? Como não tem IANSP, não vai ter o desconto de 2%. Não vai ter o desconto de 0,5% se tiver um dependente do IANSP. Esse mesmo professor, se ele fosse efetivo, olha só, ele estaria dentro dessa faixa aqui. Então eu vou digitar o valor aqui. Olha só, o desconto dele seria diferente. Por quê? Porque as tabelas da Previdência e da SPPREV são diferentes. Da Previdência começa, do INSS começa em 7,5% e do SPPREV começa em 11%. Tá certo? Bom, aqui dá para você ter uma noção, inclusive, de como ficaria o valor do subsídio. Ó. Se fosse 5 mil o salário na carreira atual, o valor líquido seria 4.090 para categoria O, que vai ser enquadrado automaticamente. No caso aqui, 5 mil, está dentro dessa faixa, teria 4.026. Aqui já dá para você ter uma ideia melhor de como que funciona o desconto. Não esqueça, o local onde vocês têm que digitar é o que vai estar liberado só para você fazer o cálculo do salário e dos descontos. Vale lembrar também uma outra coisa que eu esqueci de falar. Bom, se você é categoria O e foi tentar também fazer a simulação da nova carreira, vai aparecer aqui, informamos que sua situação funcional como contratado nos termos da lei, no caso aqui deveria ser 1093, não é passível de enquadramento na carreira do magistério, sendo os seus vencimentos enquadrados automaticamente na tabela de subsídio L1, licenciatura plena. Ou seja, por que aparece essa mensagem aqui para quem é categoria O? Essa mensagem aparece porque o categoria O ele é um cargo que está substituindo então a ausência de professor, então ele não tem um plano de carreira. Ele só passa a ter o plano de carreira a partir do momento em que ele passa por um concurso e atende ao estágio probatório. Bom, essas eram as informações de hoje, espero que tenha ajudado, deu uma esclarecida na questão dos descontos, porque houve alguns pedidos aqui no canal para ver como que ficaria o valor líquido. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais.